Olá, seja bem-vindo ao canal da Ponto Mutação Consultoria. Me chamo Lucas e hoje a gente começa a série de vídeos semanais onde a gente vai passar conteúdos gratuitos para vocês, conteúdos que visam agregar a sua vida, agregar os seus negócios e cada vez mais tornar você um expert no que você está envolvido nos seus negócios. Então hoje o assunto que eu vou tratar com vocês é a palavra e o assunto economia. A gente tem a palavra economia. O que a palavra economia gera na sua consciência? O que a palavra economia gera no seu pensamento nesse exato momento quando eu falo economia? O que você está pensando agora de pensar economia? Lembrando aqui um princípio da física. Tudo aquilo que a gente foca, expande. Então se você se focar no problema, ele vai aumentar. Se você se focar na solução, ela vai aumentar. Esse é um princípio básico. Quando você pensa em economia, o que você está pensando? Em organizar os seus recursos para que eles possam gerar mais rendas para você? Ou você está pensando que eu tenho que poupar porque eu não tenho muito, pela escassez? Então eu vou começar aqui para dialogar com vocês. Vocês vão ver que o termo economia, eu vou levar vocês para dois caminhos. Eu vou mostrar um e depois eu vou trabalhar o ponto positivo do equilíbrio de Nash sobre o assunto economia. Então nós vamos aqui comigo. Vamos agora, eu vou citar aqui uma citação do Lionel Robbins, que é um grande estudioso sobre economia, onde ele define a economia da seguinte forma. Eu vou ler aqui para vocês e a gente vai conseguir, nesse bate-papo, desenvolver esse conteúdo que é riquíssimo e que vocês vão ver que depende do ponto de vista. A palavra economia para vocês, essa é a minha intenção, que ela se torne uma palavra mágica, uma palavra genial, uma palavra abundante, uma palavra de prosperidade e não de escassez, tá certo? Mas vamos ler aqui a definição de economia. A economia é a ciência que estuda o comportamento humano com uma relação entre fins e meios escassos com usos alternativos. A escolha é modificada pela escassez de meios de recursos possíveis de satisfazer as necessidades que são ilimitadas. Ou seja, as nossas necessidades, as necessidades do ser humano, as necessidades que cada um de nós temos, e cada um de nós tem essa necessidade relativa à sua realidade. E como nós estamos falando de negócio, a casa que eu tenho, o carro que eu quero ter ou tenho, os bens, as propriedades, isso é muito individual de cada um de nós, né? E aqui ele fala, as necessidades são ilimitadas, mas ele fala aqui sobre a palavra escassez de recursos. Depois eu tenho outra citação aqui, bem simples, que fala: economia, controle ou moderação das despesas, poupança. Controle ou moderação das despesas e poupança. Depois uma bem bacana, bem legal, que fala: economia, ciência que estuda os fenômenos relacionados com a obtenção e a utilização dos recursos materiais necessários ao bem-estar. Dessas três citações aqui, a do Lionel Robbins, né, que é um autor, a gente consegue perceber que a gente tem uma visão da economia gerada na falta, na escassez. Então eu tenho dois pontos aqui que minha opinião, a partir de agora, o consultor Lucas que vai falar aqui. Então a minha opinião, o meu ponto de vista, onde eu vou colocar para vocês. E claro, cada um aí na sua casa vai pensar e vai tirar as suas conclusões. A economia, ela tem dois fatores que a gente tem que analisar. Qual deles a gente vai seguir, tá? A economia é importante? Muito importante. Ninguém está discutindo isso aqui. Ninguém está dizendo que a economia não é importante. A economia é extremamente importante, certo?
ela tem as suas definições, porém, a maioria de nós, a maioria das pessoas, ela vê a economia no lado vinculado à escassez, à falta. Mas a economia real, a economia benéfica, ela serve para organizar os recursos. Repito, ela serve para organizar os recursos. E estes recursos, se a gente trabalha com as regras que eu vou agora citar aqui para vocês, do que eu chamo ponto positivo do equilíbrio de Nash, se a gente trabalha com essas 11 regras que eu vou comentar aqui com vocês agora, rapidamente, vou passar elas, se a gente trabalha dentro dessas regras do ponto equilíbrio de Nash, ponto positivo do equilíbrio de Nash, vinculado à economia, elas vão ser abundantes. Então os nossos recursos se tornam abundantes. E desta forma a economia, ela organiza esses recursos e a forma com que esses recursos venham cada vez mais. Então a economia, ela é um estudo do comportamento humano para a organização da sua prosperidade. Então, se a gente pensar na economia dessa forma, nós vamos ter um resultado muito satisfatório. É óbvio que tem que ter o controle da entrada e da saída. É óbvio que tem que gastar menos do que se ganha, né? Não dá para a pessoa gastar mais do que ela ganha e está sempre no cheque especial, está sempre com limite estourado no cartão de crédito, fazendo rotativo, juro sobre juro. Isso não é prosperidade e isso é uma bagunça na sua, digamos assim, nas suas rendas. A pessoa não tem o seu controle e com isso está sempre pedindo empréstimos em bancos e coisas do gênero. Então a economia, ela serve para organizar os recursos bem administrados. Então esse é o meu ponto de vista do ponto positivo de Nash, né? Então vamos ler as regras aí importantes, tá? Primeira regra do equilíbrio, que a gente pode trabalhar o ponto de equilíbrio, e isso é uma forma que a gente, são regras que são interligadas, né? Tudo começa no criar. Você cria o que você quer no seu negócio. Estamos falando de negócios aqui. Você cria o que você quer. Segunda regra, foco naquilo que você está criando. Foco. Usar a economia de uma forma correta, organizada, para que você possa atingir o seu objetivo. 3. Planejamento. Muito importante planejar de que forma você vai atingir aquele objetivo que você quer. A ação diária. Todos os dias, mapeado o que você vai fazer para chegar naquele objetivo. 5. Já visualizar realizado esse objetivo. Desta forma, a gente vai num mapa mental trabalhando para chegar naquele objetivo que é real. Você já tem que estar com ele na cabeça criado e realizado. 6. Plantar. Plantar ação. Fazer acontecer. Não adianta ficar sentado pensando que eu já planejei, tá, agora não. Plantar. Tem que fazer para acontecer. Responder. 7ª regra. Responder. Responder, como assim responder? Responder. Entender o problema que aparecer para você e você responder a ele com a solução. E não brigar, e não discutir, e não se estressar com um problema que pode aparecer. Os problemas fazem a superação de um obstáculo, então você tem que responder. Você responde aquele problema e soluciona ele. Depois nós temos que ajudar. Ajudar, regra ajudar. Como assim ajudar? Ajudar aquilo que está sendo desenvolvido. Você vai ajudar de coração, você vai fazer de dentro, você vai ajudar aquela situação. Se você está trabalhando em equipe, você vai ajudar o seu colega quando ele tiver uma dificuldade. Porque você está junto no processo. Você faz parte daquilo ali. Você quer conseguir o objetivo. Então você vai ajudar. 9. Você vai executar em conjunto. Você vai executar pensando de uma forma bem ampla o que aquele benefício final, aquele objetivo final vai trazer para você e para as outras pessoas que estão à sua volta.
Regra número 10, ser correto. Ser correto é realizar, é fazer acontecer, é realmente você não se enganar a si mesmo. Você tem um laudo para fazer, por exemplo, que depende de uma ação diária daquele laudo. Você vai lá e faz o laudo mal feito, você não se dedica, você não faz acontecer, você não é correto. Você tem que ser correto para chegar no objetivo. E o 11º é o progresso total. O que é o progresso total? O progresso total é você fazer o melhor de você naquele momento, naquela atividade que você está fazendo. Você executando essas 11 regras, você atingirá o objetivo com o ponto positivo do equilíbrio de Nash. Ou seja, você está dentro de uma forma de trabalho positiva, você está dedicado. E, gente, não tem como a gente não ter um resultado positivo seguindo essas 11 regras. Essas regras, elas são fundamentais para qualquer tipo de negócio, onde o equilíbrio de Nash ocorre e você atinge o seu ponto positivo com essas 11 regras. Claro que dentro de cada uma delas existem caminhos a serem feitos e treinamentos que a gente consegue desenvolver. Certo? Então a palavra economia é o assunto de hoje. Espero que esse conteúdo tenha agregado a você, tenha agregado o despertar de uma nova forma de pensar em economia, de uma forma próspera, de uma forma gratificante e de uma forma que leve a você a pensar qual é o seu papel no seu trabalho, o que realmente você faz, a economia que você tem, a palavra economia, desculpa, que você pensa, ela lhe agrega, você aumenta, ou você pensa que eu tenho pouco, eu tenho que diminuir os meus gastos, ou você vai pensar, não, mas para aí, se eu me organizar, se eu executar as regras, eu posso ganhar mais, eu posso fazer bem para minha sociedade, minha empresa, meus amigos, enfim. A economia, com organização, foco e planejamento e as 11 regras da Ponto Mutação Consultoria, você com certeza terá muito sucesso nos seus negócios, seja o ramo que for. Tá certo? Gente, deixe aqui nos seus comentários o like, se você gostou do vídeo. Comente ali o que você acha da economia, qual é o seu ponto de vista. Compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal. Toda segunda-feira às 20 horas estarei fazendo um vídeo novo para a gente poder trabalhar, discutir e conversar sobre esses assuntos. Esses assuntos hoje em dia, com essa função toda que a gente está vivendo no atual momento, é uma coisa muito relevante, é uma coisa que realmente tem que nos despertar para o ponto positivo da economia, para o ponto positivo do equilíbrio de Nash. Visite o nosso site, eu vou deixar o link aqui embaixo, mas eu vou falar aqui também, www.mutaçãoconsultoria.com. Lá você vai ver a teoria de aplicação do equilíbrio de Nash e vai entender o nosso trabalho, de que forma que a gente se foca para deixar você, seus negócios, sua empresa sempre com uma visão na prosperidade e na abundância. Tá certo? Muito obrigado por ter acompanhado esse vídeo até esse momento. É um videozinho que eu acredito que não ficou muito longo, mas é feito de coração para que a gente possa cada vez mais melhorar e sentir-se bem gratificante com a nossa função na nossa economia no Brasil, você que está assistindo em outra parte do mundo, enfim, para que todos nós possamos crescer. Tá certo? Aguardo vocês no próximo vídeo, na próxima segunda-feira. Um grande abraço para todo mundo e tudo de bom. Até logo mais.